Divorciados, qual foi a palha final? Depois de 2 DUIs, múltiplas recaídas e uma separação, decidimos resolver as coisas fora. Tive que levar meu amigo para fora da cidade para comprar um carro e disse ao meu marido que estar em casa, por volta das 6. Fiquei muito animado por chegar cedo e surpreendê-lo. Como eu virei em nosso quarteirão às 5, notei o carro dele descendo o quarteirão. Parou, cheguei em casa mais cedo e joguei algo na lixeira. Esperei momentaneamente até que ele entrou na garagem e depois dirigiu até a lixeira. Foi uma cerveja e ele pode ser jogado. Ele estava bebendo e dirigindo com nossos filhos depois de tudo isso. Entrei e imediatamente o joguei fora. Droga. Isso me lembra um episódio de Cops onde eles param obviamente motorista bêbado. O cara sai do carro bêbado para caramba. A próxima coisa que você vê é um garotinho de não mais de 8 ou 9 anos sai do carro chorando e com tanto medo que abraçou o policial com alívio. Que bom que você levou o lixo para fora, isso é tão coisa de canalha para fazer, beber e dirigir com crianças. Ser empurrado escada abaixo com tanta força que meus braços subiram e desceram com lascas de tentar me segurar nos trilhos de madeira. Várias costelas quebradas, que tempo. Meu laptop novo que acabei de comprar na escola quebrou na calçada. Encontrado quebrou seu cinto de ferramentas no galpão. Tudo em cerca de 48 horas. Editar, obrigado por os comentários e mensagens gentis, pessoal. Acho que vou adicionar isso também. Depois de sair ele acabou rapidamente com uma nova namorada que também usava drogas e de acordo com sua filha, absolutamente uma merda. Ela o pegou traindo ela, e esperou em sua cama que ele chegasse em casa depois de ver a outra mulher. Ela tinha um chiclete e atirou nele. Só passou pela mão dele, então eu realmente me pergunto se ele aprendeu a lição ou não. Se essa foi a gota d'água, como foi o resto do relacionamento? Eu só sinto muito por você ter passado por tudo isso. Na nossa segunda rodada de terapia matrimonial, o terapeuta perguntou a ele que legal coisa que você pode fazer com sua esposa. Ele respondeu, ela pode me ajudar a liberar a faísca que conecta o Durango e reconecta o trailer do barco. Após 40 anos de casado, decidi naquele momento que ainda tinha alguns anos para viver e eu iria vivê-los, sem ele. Papai é muito habilidoso com muitas coisas, sempre trabalhando em projetos. Ser chamado para venha-me dar uma mão foi uma grande parte da minha infância. Mas mãe não ficou imune ao chamado e, depois que as crianças se tornaram adultas, ela foi a ajudante. Depois que ela faleceu, há 2 anos, notei uma grande lata de mãos de boneca de cerâmica. Evidentemente, quando papai ligava para dar uma ajudinha aqui, ela ia até ele fazer compras, dar uma mãozinha para ele e voltar para o livro dela. Então, basicamente, oposto do seu marido. Tomou uma má decisão financeira que quase nos levou a ser despejados. Ele fez não me diga até que ele descobrisse. No entanto, ele discutiu o assunto com pessoas no trabalho. Ele também tinha problemas extremos de raiva e bebia muito. O final palha foi quando meu filho de 7 anos me disse que não se sentia mais seguro com ele e não quer ser legal com ele por causa do quão mau ele foi comigo. Estou feliz que você deixou isso. Minha mãe ficou. Não eu, mas um dos meus melhores amigos se divorciou. Eles estavam obviamente infelizes por um tempo, então não foi uma surpresa completa. Eu perguntei a ele exatamente isso, e ele respondeu, ela saiu com alguns colegas de trabalho. Eu começou a se perguntar se ela estava transando com eles. Então eu percebi que eu nem dou a mínima se ela estava. Foi quando eu soube, não senti absolutamente nada por mais ela, mesmo a perspectiva de ela transar com outros caras não machucou ou perturbou eu, acho que isso é diferente da maioria das outras histórias aqui. Não havia ninguém momento do Big Bang de abuso, ameaças ou traição que o colocou em ação. Foi apenas uma constatação de que ela não significava mais nada para ele. Cheguei a esse ponto com meu ex. Eu tentei durante anos fazer isso funcionar, e quando não senti nada sobre a traição dele, apenas mais um dia, caminhei sem remorso de jeito nenhum. Uma noite, depois de manifestar outra discussão, ele jogou seu anel em mim gritando pelo divórcio, pela segunda vez, e saiu de casa. Aquela noite, tive as melhores noites de sono que tive em meses. Liguei para nosso conselheiro matrimonial e meu terapeuta na manhã seguinte para saber a opinião deles. Ambas as conversas foram menos de 5 minutos de duração e cada um disse que havia acabado. Ele ficou chocado quando eu entregou-lhe papéis rebolar no chão a rir e encolher os ombros. A audácia dele de ficar chocado quando você lhe entregou os papéis quando ele pediu o divórcio e jogou fora o anel. Lutando para decidir entre a morte, suicídio, ou o divórcio, e então no meio da minha crise, eles perguntaram se seu pai abusivo poderia morar conosco novamente, porque já os abrigamos uma vez e tudo correu muito bem. Clique de repente eu simplesmente não me importava mais. Disse que sim e comecei a procurar um lugar viver. Estou feliz que você tenha sobrevivido e vivo. Descobrir que ela havia pedido demissão para nunca mais ser feliz no casamento, seu palavras, e que ela não queria fazer terapia para tentar melhorar a relação. Porque ela disse, não importa. E então todo o subsequente agressividade passiva, bloqueio e tratamento silencioso. Eu fui e fiz terapia para mim e descobri o que queria. Acontece que eu queria para dar o fora. Eu entendo você. Após 4 anos de terapia, apenas ela admitiu que não queria ir sozinha à terapia porque era muito cansativo. Assim que ela disse isso, eu disse a ela que era hora de se divorciar.
Meu ex era tão narcisista que nem percebeu quando eu estava angustiado. Ele esteve no clube de futebol o dia todo, chegou em casa e deixou a bolsa, então eu poderia lavar suas roupas e depois voltou. Eu estava chorando quando ele chegou em casa para fiz isso e ele nem se preocupou em me perguntar porquê, teve as dores reveladoras de um aborto espontâneo. Eu me agasalhei com meus filhos e caminhei até o hospital a alguns quarteirões de distância quando ele se foi. Ele nem percebeu quando voltamos para casa no dia seguinte dia, ele ainda estava dormindo no sofá depois de ter ficado bêbado na noite anterior. Eu fiz acordos com meu pai para deixá-lo enquanto ele dormia. Isso é terrível, sinto muito que você tenha passado por isso. Estávamos juntos desde os 15 anos e ele 18. Casados há 25 anos em 2022. Ele estava cada vez mais irritado há anos. Ele constantemente gritava comigo. Eu não conseguia fazer nada certo e estava constantemente pisando em ovos. Ele permitiu que nossa casa literalmente desmoronasse ao nosso redor e se recusou a fazer qualquer coisa para me ajudar. Com qualquer coisa. Tudo o que ele fez foi segurar um trabalho. Eu tinha um emprego às vezes 2 e fazia todo o resto. Ele era um enorme acumulador também. Nossos 2 filhos saíram de casa imediatamente após a formatura porque eles odiavam lá. No dia 23 de junho de 22 ele se levantou e me deixou pelo meu primo. Eu era no trabalho e não sabia que ele estava saindo. Ele me culpou por tudo. Basicamente todos os problemas dos últimos 30 anos ele colocou aos meus pés. Eu solicitei e paguei para o nosso divórcio. Está pendente nos tribunais agora. Dedos cruzados, tudo acabará em breve. Parabéns por ter em breve liberdade. Espero que você se divirta e tenha paz a cada momento a partir de agora. Trabalhei sem parar durante anos para apoiar sua capacidade de perseguir seus sonhos. A tensão financeira de apenas minha renda sustentar nossas vidas e a dela networking, etc. nos colocou muito stress, e nenhum de nós cuidou de tudo isso bem. Mas estávamos caminhando juntos em direção a um objetivo, e assim que ela conseguisse o que ela estava trabalhando, as coisas iriam melhorar. Quando ela finalmente conseguiu o emprego dos seus sonhos, de repente terminamos. A escolha dela. É muito mais complicado do que isso, mas esse é o núcleo emocional para mim. Ela fez-me AME. Eu sei disso, mas no final das contas ainda não tenho certeza se, no fundo, ela me amou como uma estrutura de apoio para seus objetivos ou se eu era uma verdadeira parte dela plano de vida que ela abandonou quando se tornou mais fácil abandonar do que colocar no trabalhar. Acho que ela te deu a resposta. Ele perdeu o emprego na semana anterior. Só isso já estaria bem. Ele em vez disso fingiu que não tinha perdido o emprego e se listou em um site de namoro. $30, tudo o que você quiser, deve ser seguro, pois sou casado. Obrigado, idiota. Ele pensou eu poderia fazer isso, ele não tinha compradores *surpresa*, e colocar dinheiro em nossa conta em uma agência dos correios para me enganar. É claro que eu não notaria o estranho quantia em dinheiro ou o fato de não ter vindo de seu empregador. De qualquer forma, espero ele estar aproveitando a vida. Onde quer que ele esteja. Ele sempre encontrava defeitos em tudo o que eu fazia, independentemente do que eu fizesse ou de como eu fiz isso. Como sempre, uma noite ele ficou furioso de novo, gritando comigo sobre algo tão insignificante que aquele interruptor de luz no meu cérebro simplesmente disparou de ligado para desligado. Eu nunca tive um fuck-off fund antes, mas naquele momento específico, meu bônus que ele havia reservado para outro de seus projetos, ainda estava em minha conta bancária, para que eu pudesse ir embora. Melhor decisão que já tomei. Nosso casamento foi miserável para nós dois. Já estivemos em muitos casamentos conselheiros nos últimos anos. Durante uma sessão de aconselhamento o aconselheiro mencionou que alguns casais estariam melhor se divorciados. Era um comentário improvisado não relacionado especificamente a nós, mas para mim foi uma epifania. Percebi no caminho para casa que estava tudo acabado. Saí cerca de 4 semanas mais tarde, e meu único arrependimento desde então é não ter partido anos antes. Não acho que isso tenha sido um comentário improvisado, o conselheiro sabia que não seria trabalhar para você e estava dando uma dica para ver quem tinha a capacidade de entender o conselho. Você fez, muito bem. Um sábado eu disse ao meu então marido, devíamos levar nossa filha ao jardim zoológico. Está um dia tão lindo. Sua resposta, trabalho a semana toda. Eu não sinto vontade, eu trabalhei a semana toda também. E fui eu quem a pegou e deixou cair ela na creche todos os dias. Basicamente, eu era mãe solteira antes do meu divórcio. Fiz tudo sozinha com minha filha. Então pensei, se eu for uma mãe solteira, vou passar sem o caroço inútil sentado no meu sofá. Melhor decisão. Sempre. Estou orgulhoso de você. Acabei de ter essa conversa com meu marido. Terminei ter um relacionamento unilateral. Estou feliz em fazer tudo, mas será muito mais fácil sem ele me pesar. Foi casado por 5 anos. Nos últimos 2,5, ele abusou fisicamente. Eu mantive-me culpando, tentando ser melhor, se eu não fizesse ele não faria esse. Estarei melhor e isso irá embora. Na última noite isso aconteceu, meus 4 anos criança tentou me proteger e ele foi atrás dela. Algo tomou conta de mim, eu vi vermelho, eu chutei a bunda dele e pedi o divórcio na manhã seguinte. Em retrospectivamente, eu deveria ter entrado com o processo na manhã seguinte a ele ter abusado de mim, física ou caso contrário, pela primeira vez. E esse é o meu conselho para todos os outros por aí. Seu cônjuge abusivo não mudará.
Corte suas perdas e saia assim que você pode. Meu marido trabalhou fora do país durante um ano com minha bênção, mas quando eu aceitei outro contrato de 6 meses, ofereci meu apoio, mas disse que isso é a última prorrogação do contrato e quando foi concluído, eu esperava que ele viesse lá. Eu disse que me mudaria para qualquer lugar do país para que ele pudesse encontrar um trabalho comparável. Ele saiu na hora marcada, depois ficou 199 dias sem falar comigo. Sem chamadas, sem e-mails, ao contrário dos tempos anteriores. Quando ele finalmente fez entrar em contato comigo, ele agiu como se nada estivesse errado. Eu obviamente tinha determinado a essa altura, as coisas haviam acabado, mas a insensibilidade com que ele agiu foi surpreendente. Mas está tudo bem, meu segundo marido é muito melhor. Ele simplesmente desapareceu por 199 dias e depois te ligou tipo, ei, como vai? Que maluco.